Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Combustível mais caro. O governo confirma a volta de tributos a partir de quarta-feira. Taxas serão diferentes para gasolina e etanol. O Ministério da Fazenda diz que com a reoneração o governo vai arrecadar quase 29 bilhões de reais. Começou hoje em todo o país a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante combate mais de uma variante da doença, inclusive a Ômicron. A meta do governo federal é vacinar 90% da população-alvo já nessa primeira etapa. Tem gente que não perdeu tempo para garantir logo no primeiro dia a aplicação da vacina bivalente. Em São Paulo, a Conceição estava animada. Já estou aqui. Eu sou sempre o primeiro. No Rio de Janeiro, nem o sol e o calor fizeram a dona Zilda, de 100 anos, adiar a vacinação. Da saúde da gente, né? Em Belo Horizonte, os mineiros enfrentaram filas com a certeza da importância da imunização. Me preservar de uma Covid mais séria, né? A essa altura da vida, a gente quer ficar bem de saúde. Para receber a vacina bivalente, é necessário ter tomado a dose única ou as 2 doses iniciais do imunizante contra a Covid. Vale lembrar que a última aplicação precisa ter sido há no mínimo 4 meses. Não senti nada, graças a Deus, e estou muito feliz de ter tomado as 4. A diferença dessa vacina para as anteriores é que ela imuniza não só contra a cepa original do coronavírus, mas também contra as subvariantes da Ômicron. Essa vacina foi atualizada, então os vírus da Ômicron já estão contidos nessa vacina. Então é uma vacina que tem uma maior eficiência na proteção. Aqui na capital paulista, nesse primeiro momento, podem tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 idosos acima de 70 anos, pessoas acima de 12 anos imunodepressivas, indígenas quilombolas e idosos e funcionários de instituições de longa permanência. A vacinação está sendo realizada nas UBSs de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. E também nas AMAs e UBSs integradas, de segunda a sábado, também das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. É importante ressaltar que cada município adota as próprias regras em relação aos locais e aos grupos que receberão a partir de hoje o imunizante. Felicidade de ter chegado até aqui, né? Porque foi muito difícil, né, a pandemia. Então eu estou muito feliz que venha a sexta, que venha... E vamos que vamos. O presidente Lula participou do lançamento da mobilização nacional pela vacinação. Ele tomou a 5ª dose da vacina contra a Covid-19 e fez um apelo para que a população não deixe de se vacinar. Foi o médico e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que aplicou a vacina no braço do presidente Lula. Bem-humorado, Lula ainda brincou com o vice ao ser vacinado. Com 77 anos, o presidente faz parte do grupo prioritário que, a partir de hoje, recebe a vacina bivalente contra a Covid em todo o país. Ele foi vacinado em um centro de saúde no Guará, a cerca de 15 quilômetros de Brasília. Também participaram do evento a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a primeira-dama, Janja. Daqui para frente, olha que vocês lerem um aviso, verem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio, na internet, que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês. Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida. O evento é mais um esforço do governo na tentativa de recuperar a confiança da população na vacinação e ampliar as coberturas de todos os imunizantes disponíveis no Sistema Único de Saúde. No discurso, o presidente disse que se vacinar é um ato de responsabilidade. Eu não posso compreender uma mãe que se recusa a levar o filho para tomar a vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar vacina pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer pro resto da vida, uma coisa que a gente poderia ter evitado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais identificou 2 vírus do mosquito Aedes aegypti que podem aumentar em até 50 vezes o risco de transmissão da dengue e da zika. O estudo foi feito em 12 países. Os pesquisadores analisaram 2 espécies de mosquitos. Os estudos mostraram que o Aedes aegypti fica mais propenso a transmitir a dengue e a zika
quando é infectado ao mesmo tempo por outros 2 vírus específicos de insetos. O risco de propagação das doenças pode aumentar de 10 a 50 vezes. O combate à proliferação do mosquito é prioridade número 1, porque sem o mosquito não há transmissão. O que o estudo mostra é que não só a presença do mosquito tem que ser avaliada, mas também a presença desses vírus. Para chegar aos resultados, os pesquisadores coletaram mais de 800 mosquitos em ambientes urbanos de 12 países. A presença dos vírus nos insetos foi maior na Ásia e na América do Sul, onde são registrados mais casos de dengue. Entendendo como a doença é transmitida, quais os fatores que afetam a transmissão, é que as autoridades terão em mãos as informações necessárias para desenhar políticas públicas que vão ser eficientes no combate à transmissão. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve quase 1,5 milhão de casos suspeitos de dengue em 2022, alta de 162% em relação a 2021. Em Minas Gerais, o número de notificações da doença em menos de 2 meses nesse ano já representa quase a metade de todos os casos do ano passado. Nas vistorias nas casas, os agentes da Prefeitura de BH orientam os moradores sobre a importância de eliminar água parada. Os ovos precisam do contato com a água para se desenvolver em larva, pupa e se transformar posteriormente no mosquito adulto. Sem o acesso à água, a gente interrompe esse ciclo biológico. Dona Márcia gosta muito de plantas, mas garante que faz a parte dela. Joguei fora os pratinhos. Cuido das plantas sem usar pratinhos. Para evitar problemas, de doença, de dengue, que a gente vê tantos casos por aí, Aqui, graças a Deus, não. A polícia está ouvindo testemunhas que possam esclarecer a morte de um menino, uma criança de 7 anos, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava sozinho com o irmão de 9 quando caiu do 2º andar do prédio onde morava. O repórter Tony Vendramini está na delegacia, tem mais informações sobre esse caso, que é sempre muito chocante quando envolve crianças, Tony? Que novidades, que desdobramentos você pode nos contar? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, a situação de momento aqui é a seguinte: a Jéssica Silva Ramos, que é a mãe do menino que morreu, o Alan Luiz Silva Ramos, é esperada para prestar depoimento. Ela ainda não veio aqui à delegacia de Vila Isabel, na zona norte do Rio. Mais cedo estiveram aqui 2 advogados que dizem representar a Jéssica. E eles disseram que a Jéssica vai prestar depoimento ainda hoje, que essa é a previsão. Portanto, há uma grande expectativa que ela chegue aqui à delegacia. Outras testemunhas, sim, já foram ouvidas, entre elas o pai do menino. A polícia quer saber se o Alan e o irmão mais velho realmente foram deixados sozinhos pela mãe no apartamento. O menino despencou de uma altura de cerca de 20 metros ao tentar passar para o quarto da avó pela janela. Vamos ver na reportagem. Familiares de Alan Luiz Silva Ramos estiveram no Instituto Médico Legal durante a manhã para fazer a liberação do corpo. Eles deixaram o IML sem dar entrevistas. O menino, que tinha 7 anos, morreu na tarde de ontem, ao cair de uma altura de 20 metros, quando tentava ir para o quarto da avó, atravessando a janela do imóvel, que fica no 2º andar deste prédio. Este vizinho conta que tentou socorrer Alan. Ele estava em casa, ele foi atravessar do quarto dele para o quarto da avó dele pelo lado de fora, escorregou e caiu. Quando eu escutei o grito, eu corri para a janela e ainda vi ele batendo aqui embaixo. E corri, desci, tentei reanimar, mas ele já estava difícil, Na hora do acidente, Alan e o irmão mais velho, de 9 anos, estavam sozinhos em casa. A mãe havia saído e deixado o filho mais novo, de 4 anos, com parentes. A polícia investiga o caso como abandono de incapaz com resultado de morte. Em uma rede social, a mãe de Alan, Jéssica Silva Ramos, afirmou que não deixou os filhos sozinhos e que errou ao confiar em quem não deveria, mas não esclareceu quem teria ficado responsável pelas crianças. Na delegacia, um homem e uma mulher se apresentaram como advogados dela, mas até ao fim da tarde, Jéssica não apareceu para prestar depoimento. Testemunhas ouvidas pela polícia contaram que as crianças eram deixadas sozinhas no apartamento com frequência e que ontem Jéssica teria saído para fazer um passeio de barco. A polícia também ouviu o pai de Alan, de quem Jéssica é separada, e a avó materna do menino. A Justiça de São Paulo condenou as donas da Escola Colmeia Mágica e uma funcionária por torturarem as crianças. O caso foi revelado depois que vídeos de alunos amarrados em lençóis viralizaram nas redes sociais em março do ano passado.
A diretora e dona da escola Colmeia Mágica, Roberta Sermi, foi condenada a 49 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e 1 ano e 4 meses em regime semiaberto. A irmã dela, Fernanda Sermi, coordenadora e sócia de Roberta, recebeu a pena de 13 anos e 4 meses em regime semiaberto. Já Solange Hernandes, funcionária da escola, foi condenada a 31 anos e 1 mês de reclusão e 8 meses de detenção em regime semiaberto. Os pais receberam a notícia com um alívio. E agora é tentar superar os traumas, né, que infelizmente ficaram, mas que a gente está muito feliz e que a gente agradece muito a mídia também pelo fato de que deram todo o suporte, que sempre ficaram em cima, que sempre cobraram e que graças a Deus deu tudo certo. Esperávamos uma resposta e a resposta veio, condenando-as e esperamos assim que elas tenham e peguem esse momento para refletir sobre esses erros e que elas se arrependam profundamente. Na sentença, a magistrada Cíntia Torres Cristófaro afirmou que, de acordo com a denúncia, as donas e a funcionária da escolinha, que tinham obrigação legal de cuidar e proteger as vítimas, teriam por diversas vezes submetido as crianças a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo. O caso veio à tona em março de 2022, depois que vídeos de alunos chorando, amarrados em lençóis no chão do banheiro, viralizaram na internet. As sócias proprietárias estão presas preventivamente desde abril do ano passado. Até agora, a funcionária respondia ao inquérito em liberdade. A Colmeia Mágica atendia crianças de 0 a 5 anos, do berçário ao ensino infantil. Atualmente, a escolinha, fundada em 2002, está fechada. O advogado que defende as irmãs Sermi afirmou que está analisando a sentença. Nossa, que coisa horrorosa. Uma semana depois da tragédia no litoral norte de São Paulo, as equipes de resgate que atuam na região ainda buscam por um desaparecido. Foram confirmados até o momento 65 mortos, 64 deles em São Sebastião e 1 em Ubatuba. Vamos ao vivo conversar com o repórter Giovanni César, que está por lá. Aliás, passou toda a semana passada acompanhando essas buscas intensamente. Choveu por aí hoje, Giovanni. O que aconteceu? Conta um pouquinho de como foi mais esse dia de buscas e de resgate em São Sebastião. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Olha, hoje foi um dia bastante movimentado, porque a chuva acaba determinando o ritmo do trabalho das pessoas, das equipes que fazem a desobstrução, falando um pouco disso, da desobstrução da rodovia Rio-Santos, né? Eles precisam atuar com mais bloqueios, que acabam ocasionando mais congestionamentos e isso acaba causando mais transtorno e a viagem de retorno para São Paulo, por exemplo, fica mais demorada, né? Sobre doações, está faltando aqui fraldas geriátricas e também leite para crianças. Leite para crianças recém-nascidas. Agora, sobre as equipes de resgate, ainda tem um desaparecido, não é isso? E esse desaparecido está na Baleia Verde, um bairro aqui perto do local onde a tragédia foi mais intensa, que tiveram dezenas de mortos. E a gente passou o dia lá. O lugar assim, é zona rural, é bem para dentro de uma mata. O deslizamento acabou trazendo a casa de muita gente ali para dentro de um rio. Então, o resultado, as pessoas estão bem apreensivas quanto ao resultado dessas buscas, né? Esse desaparecido, ele é conhecido como sitiante, como cuidador de chácara. Para muita gente é mais um número, né? O 35º, 36º ou 37º desaparecido. Mas para os vizinhos, para a família, para as pessoas que conhecem o Eliseu, ele é o Eliseu, vendedor de pimenta, o Eliseu, cuidador de sítio. O Eliseu, que passa todo dia na porta das pessoas, gritando de longe, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, e falando do tempo, que era uma mania que ele tinha, né? Então, para essas pessoas que conheceram e que conhecem, porque ele ainda não foi localizado, não se sabe se está vivo ou não, para essas pessoas, ele não é um anônimo, ele é um homem chamado Eliseu, como você vai conferir na reportagem.
A rodovia Rio-Santos não tem pontos de interdição, mas em alguns trechos há obras e o motorista precisa de muita atenção, ainda mais quando volta a chover na região, como aconteceu na manhã de hoje. Na Vila do Saí, em São Sebastião, um dos locais mais afetados pela chuva, as buscas por desaparecidos foram interrompidas depois que o corpo de uma mulher foi localizado no domingo. Nessas imagens, registradas na madrugada da tragédia, é possível ver uma das ruas da Vila do Saí já inundada. Este senhor carrega uma criança e leva para um lugar teoricamente seguro. A enxurrada está represada por causa de entulhos e pedaços de árvores. De repente, tudo desce com muita força e arrasta o que está pela frente. Após isso, cai a energia elétrica e as câmeras param de gravar. As forças de segurança e as equipes de resgate ainda procuram por um desaparecido. O homem morava no bairro de Baleia Verde, também em São Sebastião. É uma área de difícil acesso. As equipes de resgate só conseguem chegar ao local de helicóptero ou barco. Para piorar, não há energia elétrica e os trabalhos dos bombeiros só podem ser feitos durante o dia. A nossa equipe conseguiu chegar bem próximo onde ele morava. Aqui no sertão da Baleia Verde, na localidade chamada Caldeirão, vivia o Eliseu, 55 anos. Ele tomava conta de um sítio e é o último desaparecido. As buscas se concentram aqui. Ali, ó, aquela máquina tenta abrir caminho para que a equipe de resgate chegue até a casa onde ele morava. Eliseu era caseiro de uma chácara. O local ficou totalmente destruído. Os vizinhos contam que ele sempre passava pela região para vender pimenta. Gente boa, respeitador, trabalhador. É uma pessoa boa, trabalhador. No sábado, pouco antes da chuva, Eliseu passou na casa do amigo Edmilson. A câmera de segurança da residência registrou a chegada dele. É a última imagem do homem antes da tragédia. Ele falou que ia chover, que ia subir para a casa dele. Ele mora sozinho. Meu Deus, e agora? Aí procurei filmagem ele voltando, não tinha filmagem, e aí perguntei pro pessoal aqui que tava ali, não, ninguém viu ele. Aí a gente foi ver lá a casa. Quando chegou lá, não tinha mais nem vestígio da casa dele, nem da casa do vizinho, tinha uma casa de veraneio também lá do lado, não tinha vestígio de nada. O Edmilson também registrou como a chuva destruiu algumas casas no bairro. É impressionante a quantidade de galhos, troncos e barro. Mano, é muita destruição, meu amor. Chegando perto da casa do Flávio, olha o tanto de madeira, mano. Olha a casa do Flávio que sobrou. Moradores da Baleia Verde reclamam do estrago causado pela chuva. Este senhor ficou sem casa e quase morreu. Emocionado, ele conta como escapou da tragédia. A casa veio de morro abaixo. Aí eu peguei e corri. E eu desci de lá pra cá, correndo. Falei, eu vou descer. Aí eu perdi roupa, perdi tudo que eu tinha, eu perdi. Tudo. Mas tudo bem, minha vida tá aqui. Não dá para passar por aqui. Falei, mas eu vou passar. O enviado especial para o clima do governo americano, John Kerry, confirmou que os Estados Unidos têm a intenção de investir no Fundo Amazônia durante a reunião em Brasília com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O encontro no Palácio do Itamaraty também contou com a participação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e da ministra interina das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. As autoridades discutiram o combate à mudança climática, o desmatamento, transição energética e a possibilidade de parceria em outras áreas. Os Estados Unidos anunciaram a intenção de contribuir com o Fundo Amazônia. O enviado John Kerry não definiu valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada, para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, como também outras cooperações.
Lula criou o Fundo Amazônia há cerca de 15 anos para receber contribuições internacionais aos esforços do Brasil para conter o desmatamento. O fundo estava congelado desde agosto de 2019 e foi reativado no mês passado. Desde então, Noruega e Alemanha, os principais doadores, anunciaram a liberação de recursos. Ao tomar posse, entre as primeiras ações de governo, o presidente Lula assinou decretos restabelecendo estratégias para reduzir o desmatamento na Amazônia, que atingiu o nível mais alto em 15 anos sob o governo Bolsonaro. A Receita Federal divulgou hoje as novas regras para a declaração do imposto de renda deste ano. Quem optar por receber a restituição via Pix terá prioridade. Veja esta e outras novidades na reportagem. A ampliação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda está entre as novidades divulgadas hoje pela Secretaria da Receita Federal. Neste ano, elas poderão ser enviadas a partir de 15 de março até o dia 31 de maio. A grande mudança, essa do prazo do início da entrega para o dia 15, ela não é uma mudança apenas para ajustes internos nossos. A disponibilização da pré-preenchida exige um esforço de tecnologia, de cruzamento de informações internos dentro da Receita enorme, para que a gente consiga ter o máximo de informação pronta possível para o cidadão. A Receita Federal espera receber 39 milhões e meio de declarações neste ano, um aumento de 8% em comparação ao ano passado. Anteriormente, qualquer investimento na Bolsa de Valores precisava ser declarado. Agora, somente quem realizou compra ou venda acima de R$40 mil no mercado financeiro variável é obrigado a declarar. A restituição daqueles que adotarem o modelo pré-preenchido ou optarem pelo recebimento via Pix será priorizada e o contribuinte poderá entrar no primeiro lote de pagamento. Mas é importante entender que, para estar entre os primeiros a receber a restituição, será preciso entregar a declaração até 10 de maio. Isso vale também para quem faz parte dos grupos prioritários, como idosos e portadores de doenças físicas ou mentais. A declaração pré-preenchida, ela traz um mundo de informações, aliás, todas aquelas informações que chegam até a Receita, e a gente entrega de uma forma muito organizada ao cidadão, ao profissional que vai cuidar das declarações de seus clientes e com isso a gente diminui a possibilidade de enganos, diminui, ou pelo menos a gente tem a expectativa da diminuição da incidência de declarações em malha. O valor da restituição pode variar conforme o modelo escolhido pelo contribuinte. E apesar das novidades, uma coisa não muda. É preciso ter atenção na hora de preencher a declaração para não cair na malha fina. É importante que você seja o mais fiel possível com as informações que você está declarando, que aquilo que você está colocando dentro do documento oficial esteja de acordo com onde você pagou, né, o valor que você colocou à disposição da questão de saúde ou da educação que você realizou aquele gasto. Então, os valores têm que ser compatíveis, têm que realmente bater. Depois de muita discussão entre Ministério da Fazenda e Congresso Nacional, ala política e econômica, o governo decidiu retomar as cobranças dos impostos federais sobre o preço da gasolina e do etanol. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes ao vivo de Brasília. Igor, os novos valores dos combustíveis, esses, pelo que eu apurei, só devem ser anunciados de fato amanhã, né? Qual será a porcentagem de reoneração do álcool, qual será a porcentagem de gasolina? E pelo que eu estou vendo agora na agenda do presidente Lula, que eu já recebi, a segunda reunião de amanhã às 9h30 da manhã é justamente com o Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil Rui Costa, de Minas e Energia, e também o presidente da Petrobras. Ou seja, o martelo final definitivo deve ser batido somente amanhã de manhã. Exatamente isso, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Segundo a assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda, o presidente Lula está editando uma medida provisória para definir como será feita essa cobrança. O que nós já sabemos é que a reoneração sobre o preço da gasolina e do etanol será de forma gradual. Também já está confirmado que a tributação sobre a gasolina vai ser maior do que a tributação sobre o etanol. Isso porque o governo federal
quer alinhar 3 eixos. O ambiental, a reoneração vai ser maior sobre o combustível mais poluente, também o econômico, isso para evitar perdas na receita, e o social, a reoneração vai ser gradual para evitar maiores danos no bolso dos motoristas. Essa decisão de hoje foi tomada depois de um encontro entre o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. No entanto, como nós já adiantamos, essa decisão contraria o desejo, a vontade da ala política do governo, que quer a prorrogação da desoneração sobre o preço dos combustíveis até que fica redefinida uma nova política de preços dos combustíveis. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A movimentação foi intensa no Ministério da Fazenda durante todo o dia. A medida provisória que limita a tributação sobre o preço da gasolina e do etanol termina nesta quarta-feira. A equipe econômica precisa da reoneração para arrecadar cerca de 30 bilhões de reais até o fim do ano e reduzir o déficit fiscal superior a 200 bilhões. O governo zerou a cobrança do PIS e da COFINS sobre os combustíveis em março de 2021. Antes, eram cobrados 70 centavos para cada litro da gasolina e 24 por litro do etanol. Segundo economistas, é justamente esse o impacto que a volta da cobrança deve ter no bolso do consumidor. Isso porque postos de combustíveis já deixaram claro que vão passar a volta dos impostos para os preços. Aliás, antes mesmo de uma definição, os valores já foram reajustados nas bombas. Em Brasília, por exemplo, o litro da gasolina está variando entre R$ 5,15 e R$ 5,25. Antes, a média ficava entre R$ 4,65 e R$ 4,79. O impacto nos preços preocupa a ala política do governo. A gente sabe que no momento que aumentar o combustível, a inflação volta a crescer, o preço de tudo volta a crescer. Nossa principal matriz de transporte é rodoviária e o combustível afeta diretamente o nosso consumidor. Para o líder do governo na Câmara, a reoneração progressiva é um meio termo encontrado até que se possa mudar a política de preços da Petrobras. O governo está agindo corretamente frente a uma perversa herança recebida, maldita recebida do outro governo. Nós temos que ter sabedoria para fazer um processo de transição que preserve os interesses da reconstrução do país e, ao mesmo tempo, da Petrobras, que a centralidade é mudar a política de preço da empresa, que não pode ser mudada agora, que o conselho não foi instalado ainda. O mercado financeiro subiu de 5,89% para 5,90%. A previsão de inflação para este ano foi a 11ª alta seguida. O índice está acima do centro da meta do governo, que é de 3,25%. Segundo economistas, a Selic deve fechar o ano cotada em 12,75%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E olha, se você quiser rever esta edição do Rede TV News, basta inscrever-se agora já no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/notícias Rede TV. Vai lá rapidinho, você faz isso agora e fica bem informado e consegue rever toda essa edição. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 7h30 da noite sempre. Obrigada pela audiência. A gente tem um novo encontro marcado aqui amanhã, a partir das 7h30. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.